Fala devs, beleza? Quem fala é o Matheus Chiotti do canal MChiotti e hoje o papo é reto. A inteligência artificial tá deixando a gente burro? O que você acha? Se você acha que esse é mais um vídeo filosófico, que eu vou ficar filosofando aqui, então se prepara, já senta na cadeira, já pega seu cafezinho, porque aqui o buraco vai ser um pouco mais embaixo. E aí, curtiu a ideia do vídeo? Já comenta, já curte, me segue e bora lá! Então vamos lá, vamos falar real. Hoje em dia a gente vive na era prompt. A gente não precisa mais decorar uma sintaxe, não precisa mais decorar o nome de uma função, não precisa mais decorar alguma regrinha chata que poderia ter no seu Java. Não precisa mais decorar isso. Hoje em dia tudo que a gente quer simplesmente parece ter uma certa mágica. A gente quer um texto, vai lá no GPT. A gente quer uma imagem, vai lá no Midjourney. A gente quer em si, sei lá, um roteiro para esse vídeo. Então, né? Preciso te falar mais alguma coisa? Acho que não. Mas calma aí. Antes de você chegar e querer me criticar porque eu tô chamando você de burro, querendo ofender alguém aí, não é bem isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é, não é burro em si de QI, mas burro em si de uma certa dependência mental. Hoje em dia, a gente está terceirizando o nosso raciocínio. A gente precisa pensar em alguma coisa, aí a gente vai e não pensa. A gente só aceita o que o código dá. Tem muito dev até que você pede pra ele, troca uma corzinha lá no botão de tal formulário. O cara simplesmente me responde, tá, peraí, deixa eu abrir o GPT aqui. Não é essa a resposta que a gente tem que dar. A gente tem que olhar e falar, tá, beleza, vou resolver aqui. A gente está terceirizando até simplesmente trocar uma coisinha de botão. Olha o nível que chegou a situação. E aí, é disso que eu tô querendo dizer. E o pior de tudo, tem coisas assim, as bizarrices que a gente olha. Tem dev aí que não sabe nem sequer criar uma função e acha que já é dev porque a IA me deu o código inteiro, eu sei tudo, eu consigo criar um sistema. Daí você vai ver, a pessoa joga um sistema lá, coloca ele em produção, chega no dia seguinte, o sistema tá onde? O sistema caiu por falha de segurança. E aí? O erro é de quem? O erro do dev ou o erro da IA? Porque possivelmente o dev vai falar, mas a IA me entregou assim. A IA te entregou assim? Como assim, cara? Era só você ter feito. Por que você não fez? Você precisou catar todo o seu raciocínio e colocar na IA? Que dependência é essa que a gente tem sobre a IA hoje em dia? E sabe o pior de tudo? Quando a gente simplesmente coloca toda a nossa dependência em si mental, todo o nosso raciocínio em si, a gente mesmo começa a falar que a IA pode ajudar a gente a esse nível, os CEOs começam a pensar isso também e muitas vezes acabam até concordando com a gente. Por exemplo, o CEO da Carmela já disse que seu assistente de IA está fazendo o trabalho equivalente a 700 pessoas em tempo integral. E aí? É você que está defendendo a IA, e aí? É o seu emprego que está em jogo. O senhor da Shopify, por exemplo, ele exige que qualquer pedido de recurso seja justificado. Por que a IA não pode fazer isso? E aí? Por que a IA não pode? Google, Microsoft, Meta, tudo investindo pesado em IA para reduzir os custos com o pessoal. E sabe o que é o pior? Quem mais sofre com isso é a pessoa que está iniciando agora. Eu não sei vocês, mas pelo menos quando eu comecei a programar pelo Notepad++. Na minha época possivelmente já deveria ter o VS Code, já deveria ter as extensões, mas eu, por exemplo, eu era incentivado pelo lugar que eu estudei a em si utilizar essas tecnologias, a em si utilizar o Notepad++ para programar. Então, pra mim, acabar esquecendo de fechar alguma tag era uma coisa padrão, era uma coisa normal. E isso em si colocou na minha cabeça que eu deveria sempre prestar atenção no que eu estou fazendo. Se eu estou fechando uma tag, se eu estou colocando ponto e vírgula, se eu estou realmente fazendo aquele if da maneira correta, se eu estou colocando o for da lógica certa, se eu estou fazendo algum sistema de matriz do jeito correto. Mas hoje em dia não. Hoje em dia o dev está começando, ele já tem várias coisas para facilitar. Ele tem o VS Code com extensões que fecha tudo, ele tem Git Copilot que te ajuda a programar, ele tem várias IAs que simplesmente pegam o nosso código e nos auxiliam. Mas muitas vezes a pessoa que está iniciando, ela não utiliza aquele Git Copilot ou até mesmo a IA para auxiliar. Ela utiliza em si para fazer o código que ela deveria estar fazendo. E é aí que está o ponto. Você não pode utilizar a IA nesse ponto. Você está simplesmente dizendo que, a IA consegue fazer meu trabalho e a IA sabe mais que eu. Então, no final, o que você é? No final, você é um dev que, beleza, conseguiu seu diploma, mas fica lá no Twitter falando que o mercado está muito difícil de entrar. Oh meu Deus, o mercado de TI está saturado. Cara, tá saturado? Tá saturado. Mas tá saturado de devs podres como você que pegam a IA e utilizam ela para literalmente tudo que você vai fazer. Utilizar ela para algumas coisas, esqueci o nome de uma função, e aí, chat, tem alguma função que serve para isso e isso?
Ah, tá, tem, beleza, da hora. Isso sim é uma coisa bacana. Até porque antigamente, eu não sei se vocês conhecem, mas tinha o Stack Overflow, onde a gente fazia isso. Já hoje em dia não, hoje em dia a gente utiliza o chat GPT bem mais rápido, mas é praticamente a mesma coisa. Utilizar ele para tirar dúvidas é uma coisa, utilizar ele para colocar toda a nossa dependência mental como se ele fosse um deus, um líder, já é completamente outra. E é aí que dá o ponto, a gente começa a se tornar burros por colocar toda a nossa dependência mental nele. Entenderam agora o que eu quis dizer? Mas depois de explicar tudo isso que eu quis dizer para vocês, eu quero chegar ao ponto. A IA, ela em si, é a grande vilã ou não? Para os devs iniciantes, talvez ela seja uma vilã, porque muitos eles colocam todo o pensamento em si baseado nela. Agora, para os devs que já estão na área, para as pessoas que são sênior, até mesmo para quem está até iniciando, se utilizar do jeito certo, a IA não vai ser uma vilã, ela vai ser uma agregadora. Você em si vai conseguir ter mais capacidade, em si você vai conseguir fazer o código mais rápido. Códigos que você demoraria uma semana, talvez você consiga fazer em, 3 dias, ou até 4, ou até 5, não importa. O que importa é que ela consegue reduzir o tempo que você consiga fazer. A partir do momento que você consiga diferenciar, você utilizar a IA como um benefício, como ajudante, como um parceiro, e utilizar ela como uma pessoa que faz tudo. A IA é um funcionário seu. Até porque se ela for um funcionário seu, não compensa pro cara que está te contratando contratar você. Concorda comigo? É isso que você está falando. Você que está dando essa impressão no mercado. Então depois não venha chorar lá no Twitter falando que a IA roubou meu emprego. Não faça isso, até porque você mesmo está forçando os CEOs a pensar isso. Mas pensando em tudo isso, vamos ser um pouco racionais aqui. Aonde em si que a gente deve utilizar a IA? Então, chega com o titio aqui e bora lá. A gente tem que usar a IA para certas coisas, como por exemplo, use a IA para te mostrar caminhos. Como assim? Formas que a gente pode utilizar isso. Estou pensando em fazer um projeto tal, mas não sei tecnologias que poderiam ser possíveis eu utilizar esse projeto. Bacana. Deixa aí a IA ela te guiar esse caminho para você, te mostrar quais tecnologias você deve ir, qual lógica base você deve pensar, que caminho você deve seguir. Isso é uma coisa bacana. Segundo ponto, gere em si os códigos com ela, mas leia, refatore, analise, veja que está correto. Não simplesmente coloque aquilo como se aquilo fosse o exato, o correto, o certo. Até mesmo se você for um cara que está iniciando agora. Cara, olhe, veja se aquilo lá está realmente funcionando. Teste, valide. Mas eu não sou um QA para ficar testando. Cara, só vai clicando, clica igual um doido. Uma hora, se aparecer algum erro, você vai saber se deu algum erro. É algum formulário? Tenta jogar um monte de caractere lá estranho, vamos ver se o formulário aceita. Tenta jogar alguma coisa para ver se o banco de dados acaba autorizando aquilo lá, para ver se não está com alguma falha no próprio banco. Tenta jogar aquilo. Próximo ponto. Revisar ela para sua solução. Como assim? Às vezes você está iniciando agora, não sabe em si todas as funções que tem em determinada linguagem e acaba fazendo uma gambiarra para resolver algum problema seu. Então muitas vezes, pega a IA e joga lá, aqui, tem alguma função que poderia fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer? Se tiver, ela vai falar, e aí que tá o ponto bacana. Porque a gente simplesmente consegue utilizar coisas avançadas ainda mais da nossa tecnologia capaz da IA. Então a gente em si está usando a IA para auxiliar a gente a fazer uma coisa que a gente já sabe fazer. Esse é o ponto. A gente já sabe fazer. E é aí que está a grande questão. Próximo passo. Crie seus próprios prompts. Como assim? Muita pessoa depende de IA até mesmo para criar uma própria IA. Por exemplo, quero criar um agente artificial que vai me ajudar no dia a dia. Tem pessoa que vai lá, pede para a IA criar um prompt para ela criar uma IA. Você não consegue fazer isso? Hoje em dia, a IA está dominando o mundo. Por isso que hoje em dia estou fazendo um vídeo até sobre isso. Então, já que você quer em si ser uma pessoa que estude, dependa da IA, mas para te auxiliar em si. Vai lá, estuda formas que ela pode te ajudar, formas que ela pode melhorar seu serviço, mas melhorar e não fazer. É uma grande diferença que eu quero que vocês comecem a pensar nisso. Qual é a diferença entre melhorar e fazer o seu serviço? Quero que vocês comecem a pensar nisso. A partir do momento que vocês tiverem isso em mente, vocês realmente vão conseguir em si utilizar a IA para as boas práticas. E aí, gostaram? Então, bora finalmente encerrar esse vídeo. Finalzinho do vídeo, chegamos aqui e entendemos uma coisa. O que define o Dev de 2025 é ele utilizar a IA para grandes partes do seu dia a dia e melhorar o seu código e não fazer para ele. Essa é a grande lição que eu quis mostrar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Quem entendeu,
curte, deixa o like. Se caso, eu achei que você falou tal coisa e eu não concordo com isso. Beleza, joga aqui no chat, comenta o que você não gostou, o que você não curtiu. E de preferência compartilhe para me ajudar, se uma pessoa que está iniciando agora. Mais tarde talvez chegue um microfone aqui para eu conseguir falar melhor com vocês, assim espero. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais.